Qual o lucro que você pode ter construindo uma casa de 60 metros quadrados? É uma casa muito simples que pode colocar muito dinheiro no bolso se você for fazer da forma correta. E são casas que levam um ciclo muito rápido e fazem com que você ative o juro composto aí de forma eficiente na construção e venda de casas. Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar no detalhe as despesas que você vai ter nessa casa e quanto de lucro você vai colocar no teu bolso construindo uma casa de 60 metros quadrados. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, não deixe de curtir esse vídeo, ativa o sininho também para você ficar por dentro dos próximos vídeos que eu for estar postando aqui no canal. Mas antes de eu te falar o lucro, eu preciso te falar o custo dessa casa, o custo do terreno, o custo do imposto que você vai ter para você estar entendendo as contas que eu vou fazer aqui, para você estar entendendo também por que eu cheguei nesse lucro que eu vou trazer aqui para você. Mas olha só, não adianta sair construindo em qualquer lugar, construir qualquer casa, você precisa entender o mercado. Então por isso que eu bato muito na tecla de você estar fazendo um estudo de mercado para você entender qual é o produto certo que você vai fazer, qual é o local certo, quais são as características certas desse imóvel, qual é o público comprador e qual é o preço de venda de uma casa. Porque pense comigo, imagina que uma casa vai ser vendida por 300 mil reais e você está pedindo 350 mil reais. Essa casa vai ficar encalhada e não vai ser vendida porque você está pedindo um preço que o mercado não está disposto a pagar. Agora imagina outro cenário. Imagina que essa casa sim pode ser vendida por 350 mil reais, mas você está pedindo 300 mil reais nessa casa. Ou seja, você está deixando 50 mil reais na mesa. Você simplesmente está rasgando 50 mil reais por não saber precificar de forma correta o preço de venda de uma casa. E esse é um dos grandes gargalos que faz as pessoas deixarem dinheiro na mesa quando vão construir uma casa para venda, que é não saber precificar de forma correta o preço de venda de uma casa. Um dos meus alunos que fez estudo de mercado, ele colocou no bolso 40 mil reais a mais por ter precificado de forma correta a casa que ele construiu para vender e ainda vendeu essa casa durante a construção. Então imagina, essa casa ele vendeu por 350 mil reais, mas ele queria estar vendendo por 310 mil reais. Estamos falando aqui de 40 mil a mais no bolso, só por saber precificar de forma correta o preço de venda de uma casa. Então fique esse macete aqui para você. Entenda o mercado e entenda por quanto o público está disposto a pagar por esse produto que você está fazendo. E aí sim, você vai ter uma margem de lucro interessante. Porque muitas pessoas acham que construir para vender não é lucrativo, mas elas não sabem que elas estão fazendo da forma errada. E aí sim, aquele imóvel vai demorar para vender, aquele imóvel vai ter uma margem de lucro muito baixa, porque ela não precificou de forma correta. Nesse exemplo que eu vou trazer aqui para você, o preço do terreno dessa casa é 67 mil reais. E aí vem muitas pessoas falando aqui, mas não se encontra mais terreno por 67 mil reais. A partir do momento que você entender o que é fracionar terreno, você vai entender do que eu estou falando. Fracionar terreno é quando você pega um terreno e divide ele por vários terrenos. Você divide ele por várias partes. E aí você tem um custo do terreno por unidade menor. Então você pode estar fracionando o terreno. Então eu já peguei terreno de 280 mil reais e fracionei ele em 8 terrenos, ou seja, um terreno de 280, eu coloquei aí quantos em cima? 8 unidades em cima do mesmo terreno. Então eu dividi esse terreno em 8 partes. Então eu vou fazer uma conta aqui com você. Vou pegar aqui 280 mil dividido por 8 unidades. Estamos falando de 35 mil reais o valor do terreno por unidade, ou seja, 35 mil reais a fração. Então se nós pegar aqui 67 mil vezes 3 unidades, 201 mil reais. Então você pode pegar um terreno de 201 mil e colocar
3 geminadas em cima desse terreno, que vai custar aí R$67 mil a fração, R$67 mil o valor do terreno por unidade. Então o jogo aqui está em entender a viabilidade, o que eu posso estar fazendo em cima daquele terreno. Não existe terreno caro, existe terreno que não dá ROI diante daquele projeto que a pessoa está querendo executar em cima daquele terreno. Então eu preciso entender o ROI daquele terreno, eu preciso entender a viabilidade daquele terreno. Então nós estamos aqui, por exemplo, fazendo 4 unidades de 50 metros quadrados em cima de um único terreno. Um terreno que vale R$200 mil, ou seja, o meu custo de fração no terreno, na unidade, é R$50 mil. Por quê? Porque eu não consigo viabilizar uma casa de R$300 mil em um terreno de R$200 mil. É impossível fazer isso. Então eu preciso fracionar, preciso colocar mais unidades em cima. Ou você faz isso através de registro de condomínio, ou você faz isso através de divisão de lote. Você pode estar dividindo os lotes, fracionando esses lotes através de desmembramento. Então, outras pessoas usam a palavra desdobramento, né? Então, você tem uma matrícula, um terreno de R$200 mil, você transforma em 2 terrenos com 2 matrículas e R$100 mil cada terreno, cada fração. Esse é o jogo, é entender sobre viabilidade. Então, não se iluda que aquele terreno está caro e não viabiliza. Você pode estar desenvolvendo um projeto e estar fracionando o terreno para você estar conseguindo viabilizar em cima daquele projeto. Então chega de mimimi, porque cada vez mais os terrenos vão estar mais caros, o custo de construção mais caro. Bem-vindo ao mercado imobiliário. Por isso que o mercado imobiliário só sobe. Por isso que é bom investir no mercado imobiliário, porque ele nunca está em decadência, ele sempre está em crescente. Então, beleza, nesse exemplo aqui o valor do terreno é R$67 mil. Nós temos aqui um custo de construção dessa casa de 60 metros quadrados de R$145 mil. Então vamos descobrir o valor por metro quadrado dessa casa. Vamos pegar aqui, ó, 145 mil e eu vou dividir por 60 metros quadrados. Então eu tenho aqui R$ 2.416 de custo por metro quadrado. Mas é de extrema importância que você faça um orçamento personalizado para o teu imóvel, porque muda muito de projeto para projeto. Então você pode estar fazendo, por exemplo, uma casa de 60 metros quadrados com platiband e sem aba de concreto. Agora, se você adiciona a aba de concreto, você já aumenta o custo da construção e já pode fugir, ou bem provável, né, que vai fugir desse valor aqui que eu estou passando. Então tem que entender todo o contexto, tá? Não fique enviesado aí de custo por metro quadrado, porque cada projeto é um projeto. Mas vamos lá, R$67 mil o terreno, R$145 mil o custo da construção. Então nós temos aqui terreno e construção R$212 mil. E nesses R$212 mil está incluso todas as taxas, todas as despesas com projeto, escritura do terreno, muro, tudo que você imaginar para construir, exceto despesas de alavancagem, corretagem e imposto de venda. Só essas 3 despesas que não estão inclusas nesse valor que eu estou passando aqui para você. Então nós temos aqui 212 mil. O preço de venda dessa casa, R$320 mil. E de novo, você precisa entender o estudo de mercado para você estar precificando de forma correta o preço de venda dessa casa. Mas nesse exemplo aqui eu vou trazer para você R$320 mil o valor de venda dessa casa. Eu estou praticando aqui um markup aproximado de 50%, ou seja, a cada R$100 mil de custo eu adiciono R$50 mil de lucro bruto. O interessante é que você trabalhe com markup de 40% a 50%, no mínimo com markup de 40%. Se você quer entender mais sobre markup, depois você vai lá no meu canal e procura esse vídeo sobre markup, sobre precificação de venda de uma casa e entenda como que você pode estar precificando e o que é esse markup. Então nós temos um preço de venda aqui de R$320 mil dessa casa. E eu vou trazer aqui uma taxa de corretagem de 5%, que é a média do Brasil. Algumas regiões cobram 4%, outras 5%, outras 6%. Então eu vou usar a média aqui de 5% a taxa do corretor, que vai dar R$16 mil. Cristiano, mas todos esses números que você está passando aqui são reais?
são baseados nos resultados que os meus alunos estão tendo e nos números que eu tenho também. Então não é achismo, é aquilo que nós estamos fazendo e os meus alunos estão fazendo na prática. Então uma taxa de corretagem de R$16.000. Agora nós temos o imposto de venda dessa casa, porque neste exemplo aqui nós estamos construindo ela na pessoa física. E o imposto da pessoa física é 15% sobre o lucro tributável. Como que você encontra o lucro tributável, Cristiano? Vamos lá, vou fazer uma conta aqui junto com você. Nós vamos pegar aqui o preço de venda, R$320.000, menos os 212.000, que é o meu custo. E, detalhe, você precisa também descontar a taxa de corretagem. Então vamos colocar aqui menos R$16.000. Nós temos aqui um lucro tributável de R$92.000. Em cima desse lucro tributável, eu vou aplicar um imposto de 15%. Eu vou fazer aqui 92.000 vezes 15%, que vai dar os 13.800. Então eu peguei R$92.000 e fiz vezes 15%, que me deu 13.800 de imposto de venda que eu tive que pagar. Tirando mais o INSS, taxa de prefeitura, projetos, está tudo incluso nos R$212.000, tá ok? Então nós temos aqui um lucro líquido de R$78.000 com 200. R$78.000 de lucro em uma casa de 60 metros quadrados. Quanto de lucro dá por metro quadrado uma casa como essa? Vou fazer a conta aqui com você. 78.200 dividido por 60, R$1.300 aproximadamente de lucro por metro quadrado. Exatos R$1.303 com 33 centavos de lucro por metro quadrado. Só que esse retorno não vai vir do acaso. Esse retorno não vai vir do além. Esse retorno ele não vai vir do achismo. Ele vai vir através de um bom estudo de mercado. A partir do momento que você entende aonde vende, o que vende, quais são as características do imóvel que vende, qual é o público comprador e qual é o preço de venda dessa casa. Quando você entende esses pilares aqui, você entende o jogo e aí sim a tua margem de lucro aumenta. Com certeza também que você tem que estruturar todo esse negócio, tem a parte de INSS, contratação de mão de obra, mas de nada adianta você estruturar tudo isso se você errar nesses pilares aqui que eu falei. Vou repetir, pega papel e caneta, produto certo, no lugar certo, com as características certas, sendo ofertado para o público certo, pelo preço certo, ou seja, esses 5 pilares aqui, essas 5 perguntas você tem que responder antes de comprar terreno, antes de fazer qualquer coisa. Se você quer construir de forma estratégica, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você preencher um formulário e participar de uma consultoria no qual você vai entender o passo a passo da construção e venda de casas para você ter lucro previsível e encontrar as casas que vendem durante a construção e tem uma margem de lucro aí de mais de R$1.000 de lucro por metro quadrado. Então clica no link aqui da descrição desse vídeo e participe dessa consultoria e entenda as regras do jogo, porque você vai conquistar a tua liberdade financeira construindo casas para venda se você entrar para esse mercado de forma estratégica. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.